Entre nós, este memorialismo é também feito por uma jornalista, Miriam Assor. Bem-vinda ao Jornal das 9, com uma obra que vai ser agora lançada em Portugal, Judeus Ilustres de Portugal. Falta completar muito do memorialismo dos judeus portugueses, não falta? Falta, mas já faltou mais. Nós temos dado atenção assim às figuras... Julgo que nos últimos, talvez na última década ou 2 décadas, que Portugal reconciliou-se com a tal, se calhar com aquela tinta negra do fogo da Inquisição. Eu julgo que nos últimos anos, estou-me a lembrar, é um ato simbólico, mas que contou quando o Dr. Mário Soares foi a Castelo de Vide. Exato. Te pedir desculpa, é um pedido, mas te representa muita coisa, porque são palavras, as palavras às vezes constroem-se também com os atos, e eu acho que não só desde aí, mas talvez a partir daí é preciso um bocadinho também não estarmos presos também a esta fogueira. Nós tivemos um problema de antissemitismo em Portugal. Manifestamente, em 1506, no massacre do Rossio, não podia ser mais explícito, vá lá. Mas na idade contemporânea, no período da guerra, tivemos... Cá em Portugal? Cá em Portugal. Cá em Portugal, eu julgo que Nós estamos a ver ali imagens curiosas, estamos a ver elementos muito distintos da comunidade portuguesa que, de resto, tu retratas no teu livro. O Papa, o representante da comunidade islâmica e o meu pai. Isto data de 1982. Esta comunidade, que eu faço parte, prima muito por ter tido sempre um caminho de harmonia em relação às outras religiões. Não sei como é que é noutros países, mas aqui foi sempre... Houve entendimento entre... Houve sempre entendimento e amizade, porque o entendimento é oficial. Ser amigo é muito mais além. Tu selecionas 14 personalidades muito distintas. Eu vou pedir para passarem novamente as imagens, porque o livro é muito rico, de resto, na escolha que fizeste, algumas do teu próprio acervo, que eu sei. Aqui, esta imagem eu acho importante, que é a Sinagoga de Amsterdão. E eu visitei-a também. E um elemento histórico que é de realce é que há uns cubículos por baixo das cadeiras, das zonas onde as pessoas se sentam para participar na cerimónia, e esses cubículos chamam-se, ainda hoje, gavetas. Exatamente porque foi a sinagoga foi fundada por portugueses, ainda no tempo de Spinoza, portanto, e o português, uma versão arcaica do português, é a língua litúrgica. Vá lá, do culto que é praticado na sinagoga. Há uma oração que é o Anoten Teshuat HaMelachim, que é uma oração que é dada para salvaguardar o rei ou o presidente da República, para que haja harmonia e que Deus lhe conduza a bom porto as suas decisões, digamos. Para inspirar. Isso é dito em português nesta sinagoga e esta em Lisboa também. Depois vimos ali Alain Ullmann, que deixou a sua marca tão forte na alma portuguesa, com os fados e a maneira como ele reinventou o fado para a Amália. Exatamente, a maneira como ele reinventou. Julgo que ele arranja um plissado novo. Há uma janela, há uma ventania boa que ele traz ao fado, que eu julgo que até então era um bocadinho restrito. E até o público também não era de todo. Um homem te disse. Depois a comunidade é de facto muito ilustre, não é? Sobretudo na medicina. Garcia da Horta, Amado Lusitano, também na nossa idade média, não é? Médico ilustre. Toda esta gente foi bem tratada durante aquele período terrível da Segunda Grande Guerra? Está a falar de memória. Sim. Ok. Durante a Segunda Guerra Mundial, do que eu tenha percebido, não houve antissemitismo. Eu julgo que fascismo e antissemitismo
não são clones. Não podem estar próximos, mas o antissemitismo é outra coisa. Há antissemitas que não são fascistas. Talvez te liguemos mais hoje em dia. A germanofilia que também, dominou também. muita da atitude portuguesa, por exemplo, com um mimetismo, vá lá, de pequenas atitudes. Eu julgo que Salazar era consoante a feição da guerra, portanto, 39 a 44, talvez, ou 43, teve uma atitude, se calhar, dúbia, porque ele fazia pinos de consoante da feição da guerra. Não houve, por exemplo, também retratas aqui muito bem o que se passou em Espanha, com algumas famílias judaicas, em que houve internamentos, portanto, gente que era considerada apátrida, houve internamentos, e há aqui um pormenor que eu achei curioso também, em que houve um grupo de pessoas, uma família que regressou, ou por outra, foi para a Terra Santa, foi para Tel Aviv, a bordo do Niassa. É o nosso Niassa, não é? O mesmo Niassa que... Isto é o episódio que se passa com os irmãos de guerra, que eram... Eu conheci-os. Nunca falaram do que fizeram. É uma coisa que eu acho que toca-me, porque coordenaram e salvaram imensa gente. O topo da inteligência mora aí, é na humildade, é na descrição, é na forma de não contar da coisa boa que é a vida. Portanto, eles salvaram miúdos que hoje estão vivos e que se vão multiplicar. Foram para Israel? Quem? Os miúdos que foram salvos pelo... Alguns sim, outros foram para a França, outros para os Estados Unidos. Eram cerca de 1000, que hoje serão muito mais. Essa comunidade, assim, em diáspora absolutamente forçada, tem algum ponto de união com a Península Ibérica, pelo menos? Ou já está tão dispersa e tão identificada que... Os que saem daqui, estou-me a reportar, tipo ao rabino Aboab da Fonseca, que sai daqui em miúdo, sai com os pais. Ele nunca deixa de ser português. Ele está em diáspora, mas é uma diáspora de não estar em Portugal. Portanto, fala português. Os documentos dentro desta sinagoga, até uma dada altura, eram escritas em português. Sim, há uma acho que o ponto de grande união que há entre os que são obrigados a sair porque querem, porque se ficam aqui, ou iam para a fogueira ou tinham que se converter mesmo. E se fossem apanhados a mentir, era crime e eram punidos. Julgo que há uma saudade sempre, porque saem, transportam o corpo, mas o que vai cá dentro continua. Eu não sei se o teu domínio do hebraico chega para isto. Há o termo saudade em hebraico ou não? Há alguma adaptação? Há um verbo, leit gagé, mas saudade, eu tenho saudade de, não existe, que eu saiba. Mas julgo que o que os une, sem se te conhecerem, há uma saudade. Eles transportam-se fisicamente, mas há uma pena de não estar cá. Há imensas, bom, são 14 individualidades, a família Levi, por exemplo, ainda muito, muito presente entre nós, a família Ben Saúde, por exemplo, todas elas com elementos que se distinguiram nos seus próprios campos. Sim, Alfredo, do primeiro diretor do Instituto da Superior Técnico, foi... Exatamente. Da fundadora, um pensador, um cientista, um homem... Que coisa, até lhe digo, quando acabei este livro, há pessoas que trazem ar fresco,
porque há muita opressão, há muita tristeza, Nunes, há um saber enorme acima do céu, porque sabem, conhecem, procuram, transmitem. Agora, tipo, o Bem Saúde, ele traz-me uma lufada de ar fresco, porque apesar de estarmos, era a República, mas que acabou logo a seguir, mas há ali não há ali um aperto. Isto foi mesmo antes do período da ditadura, necessariamente. Exato. O imenso papel também de Aristides Sousa Mendes dá-nos alguma redenção em termos de história contemporânea e de relacionamento entre comunidades religiosas? A maneira como ele atuou... O cônsul de Portugal em Bordeaux, que ainda hoje, infelizmente em Portugal, não é uma pessoa ainda considerada como tem que ser. Falta ainda muita... dimensão, não é? Falta-lhe... não é ele que falta ao país... Não, a nós, dimensão de o reconhecer necessariamente. Sim, mas falta... Olha, a casa dele parece está em uma completa casa ruína. Fazemos estádios de futebol, não tratamos disto. Ele salvou pessoas. E como a Tora diz, quando se salva uma pessoa é como se salvasse... Salva-se a humanidade inteira. Salva-se a humanidade. E eu não me concentro, nem quero estar a pensar nisso, porque salvou os judeus. Ele, para mim, salvou pessoas. Não vamos aqui com a... Salvou os judeus, ele salvou pessoas. Isto é... Ninguém gosta da humanidade se não gostar de homens. Isto é totalmente impossível. Claro. Ora, como é que temos um cônsul que em plena guerra, 1940, atreve... Desafiou tudo. E a casa dele está na... Aqui fica. O teu memorialismo, importantíssimo como é, se me dás licença para benefício de quem nos segue, vou pedir que passem a capa outra vez. É uma edição da Esfera dos Livros, apropriada nesta altura em que se assinala um aniversário da libertação de Birkenau. A autora é Miriam Massour. O livro são Judeus Ilustres de Portugal, 14 homens e mulheres que marcaram a história do nosso país e marcaram seguramente Miriam Massour, um lindíssimo nome judaico, como, por exemplo, Crespo também, e como tantos outros entre nós. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado.